São tantos vídeos e às vezes as pessoas querem que eu responda coisas que naturalmente é o erro da própria pessoa e não a questão espiritual, porque isso às vezes a pessoa tem um problema sentimental, um problema financeiro, está com dívidas, está com um problema que ela não consegue. Então existe relacionamentos que está preso, é um relacionamento difícil e começou errado, ou um relacionamento que não dá muito certo é quando a pessoa ela tem um casal, ele não tem a mesma crença no mesmo Deus, e a pessoa uma está envolvida com Deus, outra está com religião, uma está envolvido com isso ou com aquilo. Para que um casal se dê bem, a partir do momento que dois se tornam um, os dois têm que estar concordantes no mesmo Deus, não pode ter divergência. Os dois têm que entender que é necessário que compreendam um ou outro a ponto de ter o mesmo Deus na história e o mesmo posicionamento. Eu sei que tem casais aí, igual tem pessoas que, estou resumindo tudo aqui, de pedidos, pessoas que estão dentro de igrejas, dentro de sistema religioso, que acabam no fim, eles oram muito porque o marido é de uma religião ou é de outro lugar e eles não concordam de poder, tem que estar todo mundo junto, mas às vezes a pessoa que está dentro da igreja está errada a forma de poder querer a pessoa que está lá, porque quer arrastar a pessoa para dentro da igreja achando que a igreja já é o céu, porque foi mal entendido. Mas eu conheço muita gente que está em casa que não vai à igreja nenhuma, que é bem sucedido na vida, é bem abençoado por parte de Deus. E não pode a gente poder querer arrastar as pessoas do jeito que tem que ser, ou quando dentro de um relacionamento ele não dá muito certo, quando existe essas divergências de ideias, esses descontroles, esse choque que tem um do outro, e se isso não for corrigido agora, as pessoas vão sofrer lá na frente, dentro do relacionamento, dentro de algo empresarial, algo financeiro. Hoje estão reclamando de contas financeiras, contas bancárias, que está devendo, que tudo aumentou, que ficou caro isso, ficou aquilo, que o governo cobra muito imposto, não aguenta mais, está ganhando pouco e tudo mais. Mas eu vou dar uma resposta só sobre isso. Nunca reclame daquilo que você permite. Se hoje você está passando por situações pesadas, negativas, avalia novamente a tua vida, porque em algum momento dela você permitiu a isso. Então, nós temos direito do sim e do não diante de todas as coisas. Não se pode sair dando sim para as coisas que vão ser pesadas para a gente depois, ou sim para uma coisa que vai resolver a gente agora, mas que por trás disso tem algo que vai nos maltratar. Então, se hoje tem pessoas que, porque eu estou juntando tudo, hoje tem pessoas reclamando do governo, não adianta reclamar para mim, não adianta reclamar depois que o leite derramou, não adianta reclamar da política, não adianta reclamar do governo, tem que fazer alguma coisa para corrigir a besteira que a pessoa fez, talvez até votando. Então não reclame daquilo que você permitiu. Então, tudo na vida da gente, se não tiver certo, alguma coisa desandou, alguma coisa que você não está conseguindo sair dela, o culpado é nós mesmos, porque permitiu acontecer. Então, nunca, jamais, nunca reclame daquilo que você permite ou daquilo que você permitiu. Isso é uma lição de vida que pode ajudar a amadurecer muitas pessoas. O mundo espiritual, ele vai entrar no momento que você está pronto para poder decidir a consertar as coisas. Entendeu? A liberdade é algo muito sério que muitas pessoas não conhecem. A liberdade, principalmente espiritual. Liberdade com o próprio Deus. Então, é bom parar para poder analisar, e se você tiver com algum problema, estiver chamando Deus, se fala muito assim que tem que mostrar para o seu problema o tamanho do seu Deus. Não, isso aí, quando você convida Deus, eu sempre costumo falar isso, quando tiver com algum problema, chama Deus para dentro do problema junto com você, porque às vezes começa a pedir demais, como que resolve, como que sai dessa, como que muda a história de vida, e é um problemão que você não consegue sair dele. Então as pessoas chamam muito Deus superficialmente. Então, quando você chama Deus, ele vendo dentro do problema, ele vai dissipar esse problema. Isso precisa acontecer.
Convida Deus para poder entrar com você dentro do teu problema e destruir esse problema. Se você ficar saltando os problemas o tempo inteiro, você vai ficar pior. Vou te enfatizar em uma historinha. Vamos colocar assim, você tem uma sala com carpetes brancos, que você conseguiu mobiliá-la com tudo do bom e do melhor, tudo fino, perfeito que está ali, mas tem um telefone no canto próximo do seu sofá e lá na frente uma porta. E você está guardando um telefonema muito importante para a tua vida, alguém chega, bate na tua porta e você vai lá e a pessoa entrega um problema dela para você. Vamos colocar que esse problema é um balde de tinta vermelha. Então a pessoa deixou o problema na sua mão e foi embora. E você, bonzinho demais, traz o problema dos outros para dentro da sua casa ou para você mesmo. Então você dentro da sua casa, querendo achar um lugar onde colocar aquele problema da pessoa, porque não tem um espaço na sala, você então, eu vou colocar aqui no meio do carpete branco, porque aqui eu consigo desviar dele, pular ele, então tá tudo bem, não me atrapalha. Parece que não atrapalha. Então as pessoas estão acostumadas a pular um problema, desviar do problema, mas não resolver o problema. E nisso, vamos supor que o telefone toque, o balde está lá naquele lugar, você está lá da outra parte da sala e você só tem direito de atender esse telefone uma vez. Tocou e você vai correr para poder atender aquilo que é importante para a sua vida. A energia acaba e você vai correr na direção do telefone. Quem está no meio do seu caminho? O balde de tinta vermelha. E esse balde de tinta vermelha, se ele entornar, derramar sobre o carpete branco, o problema ficou maior. Então, problema dos outros, ensina a pessoa a resolver, falando sempre essa frase. Se você está sofrendo ou que está tendo algum problema, nunca reclame daquilo que você permite. Então, muitas pessoas têm que começar a parar com isso, parar de ficar trazendo problemas para você que é dos outros. Tem muita gente que morre com isso, tem problema neurológico, tem problema de coração, de má digestão, problema de gastrite, problema de coisas que acontecem, problema do sistema nervoso, só por causa de problema dos outros, até problema que é causado. Então, não reclame daquilo que você pega e traz para você, sendo que não é seu. Não é interessante isso? Eu acho que isso cabe bem aquilo, se alguém quer comer do teu peixe e ele não dá, e você tem uma lagoa na tua frente, dá a vara para ele, ensina ele a pescar, se possível. Só fala, vai lá e pega, deixa a pessoa, precisa, não fica muito bonzinho na história não, senão você não consegue socorrer. Quando a gente vai socorrer alguém, primeiro a gente tem que estar bem para poder socorrer alguém. Se você não estiver legal, você precisa ficar bem. Então, mas que é diferente de conselhos. Eu costumo dizer que é bom que você aconselhe uma pessoa dentro da área que você está vivendo bem. Às vezes você vai procurar um líder espiritual, um líder religioso, mas você não conhece inteiramente a vida dele. Você pede conselho dentro de uma coisa que ele não vive. E isso cabe bem. Não adianta um solteiro pedir conselhos de relacionamento para outro solteiro. Ele tem que pedir para um casado, para uma pessoa que já viveu aquilo. E outra coisa também nas diferenças. Vamos supor que uma pessoa tem 20 anos de idade, ou 25, que for 20 anos, e a outra pessoa é mais velha. Ela tem que compreender que ela tem 25 anos, 20, 25 anos. Ela tem que compreender que aqueles 4 anos de história da vida dela, esse de 20 não conhece. Então tem que compreender que ele passou por várias situações. Então esse de 20 não pode pedir conselho para algo passado aqui. Ele tem que pedir por alguém que já passou por aquilo. E isso é bom entender. A gente precisa de poder ter conselhos de pessoas que tenham a oferecer conselho para a gente. Pessoas que são amigas e pessoas que jamais vai querer. Pessoas que não invejam de você, não têm vergonha de você e te chamam de amigo. Deus sempre coloca pessoas em volta da gente que são amigos que se apegam mais do que irmãos, pessoas que você acredita, que você confia. Então é necessário pensar sobre isso. Precisa disso, pessoa que compartilha com a mesma mesa, que te conhece e tudo mais, você esteja aberto. O ser humano tem essas necessidades. Agora, se você não tiver nada disso, vai para Deus no seu quarto, fecha a porta e tenha uma conversa sincera com Ele, para que você possa resolver os seus problemas e não ter essas dificuldades mais na vida, tá bom?
Então, isso é o que eu tenho que poder falar sobre isso. Jamais reclame daquilo que você permite ou permitiu, tá bom? Um abraço, seja feliz.